Gente, eu vou falar um pouco agora sobre os livros que eu li em maio. Começando por um livro que chama Irmãs de Yami, é o livro da Bell Hooks. Na verdade, eu tinha começado a ler esse livro faz muito tempo, mas eu dei uma parada porque o meu Kindle estava sem bateria. Então foi uma das leituras que eu retomei depois de um tempo. Eu já tinha passado da metade do livro, então eu só finalizei ele no mês de maio. E, bom, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a Bell Hooks dessa nova fase, sabe? Eu digo nova fase porque realmente é possível ver uma mudança muito clara na forma como ela tem publicado livros e no discurso que ela tem empregado. Acho que nem ela nega isso. Esse livro é um livro interessante. É como se fosse um papo calcinha, assim, sabe? Ela aborda vários temas, como a saúde da mulher negra, a forma como maternamos, a forma como lidamos com o amor, com a rejeição, com a solidão, a forma como lidamos com a religião. Enfim, ela vai abordando vários temas e trazendo citações de livros que ela leu, de artistas que ela gosta. Ela vai reunindo uma série de informações para poder meio que dar a opinião dela sobre isso. E acho que em certo momento é bem interessante o que ela faz. Ela tem uma intenção clara de resgatar a autoestima da mulher negra. E isso é importante. Mas eu acho que em diversos momentos fica muito claro que é tipo uma mulher negra estadunidense. Existe um privilégio ali da nação, sabe? Um privilégio de nacionalidade, em muitas coisas que ela fala. E acho que ela tem um tom bem religioso, bem cristão mesmo. Por mais que ela cite líderes religiosos de outras religiões, existe um teor bem cristão nas coisas que ela fala. E na forma como ela enxerga a mulher negra, sabe? Tem uma parte ali que ela fez uma crítica à forma como as mulheres são retratadas nas revistas, é, dizendo que são todas objetificadas e tratadas como nada, e dizendo que elas não podem se colocar nesse lugar, sabe? Eu senti meio que uma responsabilização da mulher pela forma como ela é sexualizada. E isso pegou bastante pra mim, assim, sabe? Ao invés de pregar pela liberdade da mulher poder se expressar da forma como ela quiser, inclusive de uma forma sexualizada, não sexualizada, mas de uma forma sensual, ela diz que isso não é legal, que a mulher precisa se sacralizar, sabe? Como se ela fosse muito sagrada pra poder colocar uma saia curta, sabe? Eu não gostei disso, não. Achei que não é por aí. Mas, por outro lado, ela é uma mulher bastante militante dos direitos LGBT. Ela sempre fala muito sobre como amar outras mulheres, sentir desejo por outras mulheres, também nos leva para um lugar de enxergar a mulher de um jeito diferente e nos leva para um lugar de fraternidade e união. Isso é bem legal. Então, resumindo, eu tenho sentimentos conflitantes em relação a esse livro. No geral, acho que ele é até bacana, mas eu não diria que ele é inofensivo, assim, sabe? É nesses detalhes que a gente acaba pegando alguns resquícios de conservadorismo ou de uma ideologia neoliberal que não ajuda a gente a se reconduzir para a sociedade como uma figura negra positiva, uma figura negra liberta desses padrões que nos são impostos, sabe? Eu não lembro qual foi a nota que eu dei para esse livro, vou deixar aqui no vídeo. Acho que não foi muito alta, não. Porque acho que realmente não é um livro que rompe com todos os padrões, ele tem seus limites. Aí, logo em seguida, eu li um livro do Edouard Louis. Edouard Louis, sei lá. O Edouard Louis, gente. Aquele lá, francês. Eu li Mudar Método dele. Na verdade, eu já tinha lido dois outros livros, um que ele fala sobre o pai e o que ele fala sobre a mãe. E foram livros que eu devorei, assim, né? Porque eu tava trampando, eu ia voltar pra casa de ônibus. Foi tipo uma viagem de ônibus. Eu devorei esses livros, porque eu acho que ele é muito bom. E não de um jeito feliz, ele é uma pessoa, assim, bem infeliz, bem assolada mesmo pela opressão de gênero e pela pobreza. E aí ele faz disso uma literatura extremamente cortante, sabe? É um livro cortante, mas de alguma forma a gente acaba se identificando com a questão da pobreza, a questão da negação de direitos e também a questão dessa dificuldade, muitas vezes, de lidar com os nossos pais, né? Não é tanto caso, mas eu sei que pode ser bem complicado para algumas pessoas, então eu acho que ele faz isso muito bem. E em Mudar Método, é um livro basicamente da história de vida dele, né? E aí ele escreve, né, a narrativa que
amarra a forma como ele vê a própria vida é ele sofreu tanto na infância dele por ser gay e também por ser pobre. Talvez por ser pobre ele sofreu mais pra frente, mas primeiramente a homofobia causou tanta dor nele que mudar, ascender socialmente, enfim, ele passa a vida inteira tentando mudar como uma forma de escapar daquilo, como uma forma de se vingar daquilo. E num primeiro momento parece que essa primeira mudança, ela é a realização desse sonho, né? Só que aí ele vai vivendo e vai vendo que nunca basta, nunca basta. E mudar acaba se tornando um método de lidar com essas inseguranças, com essas dores, né? E ele começa a almejar sempre outras coisas, sempre outras coisas. Assim que ele conquista aquilo que ele consegue, aquilo de repente não é mais o bastante. E ele começa a repudiar aquilo para poder pensar o que mais ele pode fazer para vencer, né? Para se libertar, para ficar em paz. E essa paz nunca vem. Então, é um livro muito interessante, eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas para ele. O Eduardo, ele é triste, ele é infeliz, ele é angustiado. E ele não tem medo de expor isso no livro, sabe? Eu acho isso muito doido. Mas eu gostei, gente. Eu realmente. Eu acho que é um autor que eu sempre recomendaria para leitura. Embora ele tenha se envolvido aí com uma polêmica, né? Ele foi dar uma entrevista, criticou a Helena Ferrante. E aí as leitoras de Helena Ferrante ficaram bastante chateadas e apontaram machismo na fala dele, né? Quando ele disse que Helena Ferrante é uma literatura para adolescente. Embora eu particularmente não veja nada de errado em uma literatura para adolescente, eu acho que ele quis dizer isso menosprezando, né, dizendo que não havia comparação com outro autor. Então eu fui ler Helena Ferrante, né, para poder ver com o que eu concordava, se tinha fundamento essa crítica dele, ou se ele realmente estava sendo machista. Porque o Eduardo Louis, ele tem um potencial muito grande para ser machista, na verdade fica muito claro no livro, nos 3 livros, né, ele realmente tem tendências muito machistas e a forma como ele trata as mulheres da vida dele deixa isso bem claro. Então, já começa por aí, né? E aí eu li Amiga Genial. Amiga Genial é um livro que fala sobre a sociedade da Itália. Né? É a história de 2 amigas que crescem juntas numa cidade, acho que fica perto do vulcão Vesúvio, Nápoles. Elas crescem em Nápoles e basicamente a história vai se aprofundar na relação dessas duas e na relação delas com o entorno, com o bairro, com as pessoas que moram naquele bairro. Então é um livro bem interessante porque ele te faz imergir na cultura italiana. E aí a gente vai percebendo vários detalhes bem interessantes. Primeiro que o dialeto, ele é um marcador social, né? A linguagem em diversas culturas ela funciona como um marcador social e na Itália isso não é diferente. Quando as pessoas falam em dialeto, já dá para perceber que elas não acessaram nenhum tipo de ensino. E quando elas falam no italiano puro, né, digamos assim, elas estão querendo se colocar acima de alguma forma. E, enfim, é um livro que me irritou um pouco, assim. Ele me captura. É como se fosse uma novela mesmo. Você fica capturado, quer saber o que vai acontecer, se irrita com os personagens que tomam decisões que você não tomaria. Então, acho que nesse sentido, bem novelesco, assim, e por ser história de 2 amigas, eu vejo, assim, essa literatura adolescente por cima, né? No primeiro momento eu falo, tá bom, pode ser uma literatura adolescente. Parece que é só a história de uma menina que tem muita inveja da própria amiga, ama a amiga, mas também tem muita inveja e fica tentando superá-la e consegue superá-la, né, naquilo que ela se propõe, mas ao mesmo tempo ela continua infeliz. Então fica bem novelesco, né, no primeiro momento. Mas depois eu conversei com uma amiga que gosta muito desse livro e ela me contou o que ela acha disso. Ela contou que o livro, na verdade, ele mostra um processo de socialização feminino. Né? Em diversos momentos, essas mulheres são empurradas para uma realidade em que elas precisam se adequar. Né? Então, a personagem que é amiga dessa que está narrando a história, ela é uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, muito curiosa, mas ela não tem acesso à escola, né? Ela só tem acesso ao ensino primário. O ensino secundário ela não tem acesso. E a partir disso ela acaba tendo que se colocar numa realidade de ter que casar, ter que formar uma família, casar com alguém rico para poder ascender socialmente. Enquanto essa amiga que narra a história, né, ela tem acesso aos estudos. Então, ela se torna uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito bem colocada, né,
E mesmo assim ela não é feliz. Ela vive com inveja dessa amiga dela que arranjou um marido, que casou. Então, assim, as mulheres nunca estão satisfeitas. Sempre é colocado para elas querer outra coisa, né? E elas sempre podem muito pouco diante dos homens. Então, entender essa história como uma história de uma socialização da mulher mudou um pouco para mim. Acho que o livro ganha profundidade. E aí acho que o Edward Louis realmente não seria capaz de enxergar isso. E concordo com as pessoas que falaram que tem um teor de machismo nessa fala dele, sabe? Assim, eu não amei esse livro. Um livro interessante, mas, tipo, ele não me atravessou tanto, assim, como as pessoas falam. Mas é isso, foi uma boa experiência, assim. Pensando em como eu me senti lendo, eu me sinto mais capturada lendo o Eduardo Louis. Mas isso não significa que ele tá certo sobre o que a Helena Ferrante escreve, sabe? Acho que eu não concordo com ele. E acho que tem sim um teor machista de ler por cima, de ficar na superfície e não tentar se aprofundar no que realmente a história quer dizer, no que realmente ela pode trazer pra gente. Depois disso, na verdade, não depois disso, né? Entre todas essas leituras, eu tava lendo um livro de não ficção que eu amei ler e que eu já falei para vocês diversas vezes em vlog aqui, que foi o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Gente, esse livro é muito gostoso de ler. Como um livro de não ficção, a gente sempre tem que fazer uma leitura desconfiada, né? A gente sempre tem que ser generoso com o autor, mas ao mesmo tempo desconfiado. E eu acho que deu para fazer isso muito bem. Porque a Silvia Federici escreve de uma forma muito tranquila de compreender. E não acho que as reduções que eu vi no livro dela, reduções de argumentação, de teoria, tem a ver com uma pobreza intelectual, sabe? Ou com uma falta intelectual. Acho que não. Acho que tudo que ela fez ali foi muito bem pensado e pensado por uma autora que era uma militante, né? Ela estava ali muito ligada ao movimento feminista, muito ligada ao movimento operário da Itália. Então, tudo ali tem um motivo militante, eu vejo dessa forma. Ela realmente queria provar que a caça às bruxas não foi um movimento espontâneo, ele estava conectado à história de alguma forma, né? E se ele surgiu ali bem no processo de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, isso deve ter um motivo, sabe? E por que que as pessoas poderosas da época decidiram queimar vivas, massacrar todos os saberes, toda a autonomia, demonizar, né, as mulheres que se comportavam diferente do que aquela religião cristã estava propondo. Então, acho que a pergunta que ela faz é muito importante. E a forma como ela vai desenvolvendo a argumentação também. Acho que ela incorre em alguns erros, assim, que não são nem eu que estou falando, né, gente? Não teria autoestima para criticar ela dessa forma, mas eu sei que ela fala de uma forma um pouco anacrônica dos camponeses, como se eles fossem operários. Isso, assim, é uma das principais críticas à obra dela, né? Fala de revolução, fala de classe operária, meio que nada a ver, assim, acho que ela transporta para aquela época uma coisa que não estava dada lá, sabe? A gente tem essa tendência, né, de olhar para o passado com os olhos do presente. Mas acho que ela usa isso também, né, para colocar as mulheres como seres revolucionários, para aproximar também dessas mulheres que ela quer, com quem ela está conversando na época dela, né? Acho que a discussão filosófica que ela faz tem um capítulo que é uma discussão filosófica sobre o corpo. É a parte mais interessante do livro para mim, assim, eu adorei entender como que o corpo da bruxa, né, daquela que era delineada como a bruxa, era o corpo que impedia o avanço do modo de produção capitalista e impedia a acumulação primitiva mesmo, né? Era um corpo anti-trabalho, dessa forma se criou essa figura perigosa, né? E com o poder que foi dado aos demonólogos, aos clérigos e até mesmo ao Estado. Essas mulheres foram dizimadas. E aí, da mesma forma que isso começou, isso terminou, né? As mulheres pararam de ser mortas, queimadas em praça pública. Por quê, né? Por que de repente esse perigo já não existia mais? Porque o modo de produção capitalista já estava
funcionando muito bem, obrigada, sabe? E por que que hoje a gente consegue ter acesso, né? E aí isso é uma coisa que ela fala, né? Esses saberes, essa magia. Porque elas não representam mais uma ameaça ao modo de produção capitalista. Isso é bem triste, né? Enfim, esse foi um livro que eu adorei ler. Ele me suscitou várias reflexões. É um livro que vale muito a pena e que deve ser lido com essas desconfianças de realmente entender a argumentação dela. Acho que às vezes ela faz algumas afirmações muito diretas, tipo assim, calma, não dá pra inferir isso do que você acabou de dizer, sabe? Mas acho que essa questão da militância mesmo, da vontade de avançar, de colocar as pautas para acontecerem, fazem com que ela escreva dessa forma. Eu adorei esse livro, dei 4 estrelas, porque realmente é um livro que captura e ele traz uma contribuição enorme para o movimento feminista. O próximo livro que eu li foi A Carta ao Pai, do Kafka. Um livro curtinho, estava precisando de algo assim para dar uma lida rápida, digamos assim. Só que aí eu peguei Carta ao Pai, do Kafka, que é uma carta muito profunda, né? É uma leitura assim, é um livro que tinha menos de 100 páginas, mas eu demorei uns 4 dias para ler, porque o Kafka ele vai desvelando a sua relação com o pai de uma forma tão profunda, tão complexa, que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei pensar o meu pai desse jeito, assim, sabe? Nesse nível de profundidade. Mas isso só revela o quão genial mesmo é o autor, né? O Kafka fala sobre a sua relação com o pai, como o pai é um ser autoritário, é um ser que oprime o seu espírito, que causa medo, que faz com que ele não consiga se desenvolver, né? Tornou ele um ser humano medroso, um ser humano covarde, um ser humano hipersensível. Ele parece culpar bastante o pai por quem ele é, né? Mas da mesma forma que ele vai se colocando muito como vítima da situação, ele vai pedindo desculpa por isso, né? Então uma peça, assim, um texto literário incrível. Eu adorei ter lido esse texto e dei 4 estrelas também, assim, super indicaria para leitura. E é basicamente esse o tema do livro, né? E o teor também, a escrita do autor, a forma como ele usa a psicanálise também, para poder falar sobre sua própria família, para falar sobre como a mãe também era conivente, sobre como a irmã era uma pessoa que batia de frente e de quem o pai tinha um certo conflito com o pai por conta disso, e ele não tinha essa força de espírito para bater de frente, né? E essa é uma carta que ele tentou entregar, entre aspas, né? Pediu para a mãe entregar, mas a mãe não entregou. Essa carta nunca chegou ao pai. Ela foi publicada, né? É uma carta lida no mundo todo, mas ela não chegou em mãos da pessoa a quem ela se endereçava. Depois desse livro, eu li um livro muito interessante. E é um livro que não é hypado, não é um livro super conhecido. Ele se chama Minha Casa é Onde Estou, da Idia Abacego. Ela é uma autora italiana, cuja família tem origem somali. Então eu tô bem dentro da Itália esses últimos dias, gente. Eu não sei, não planejei, mas eu li uma sequência de 4 livros italianos. Enfim. E aí, nesse livro, ela vai falar sobre. Como eu posso explicar? Ela conta um pouco sobre a própria vida, sobre quem é a família, de onde eles vieram, para onde os irmãos foram. Todos os irmãos migraram para um país da Europa, porque a Somália, na época, vivia uma guerra, né? E o pai dela era um político, ele precisou se exilar, precisou se afastar para morar em outro país. E é nisso que ele vai para a Itália e ela nasce lá. E em uma conversa, numa noite com os irmãos, com a família, ela percebe que cada um tem uma vivência diferente, cada um lembra da cidade de onde vieram os pais, acho que é Mogadísio o nome da cidade, e cada um começa a falar sobre partes da cidade que eram importantes para eles, e eles espontaneamente começam a fazer um mapa, a desenhar ali, não pegaram um papel, começaram a desenhar onde ficava cada coisa e tal, e ela começou a perceber que a cidade dela não era Mogadísio, a cidade de Somali, de onde os pais vieram. A cidade dela era Roma, que apesar de ter toda essa ascendência, toda essa bagagem somali, ela era da Itália. E os lugares aos quais ela tinha se afeiçoado, o mapa dela estava em Roma. E a partir disso, ela começa a traçar o próprio mapa e vai falando de lugares de Roma, praças, ruas, que
têm um valor afetivo importante para ela e que conectam ela com a descendência somali dela. Então ela faz essa conexão dos lugares italianos com experiências de uma pessoa que é migrante e ela consegue fazer essa conexão com o povo somali que foi colonizado pelos italianos. Isso é uma coisa também que não é tão divulgada, eu não sabia disso. Ela fala muito sobre o processo de colonização da Somália pelos italianos, como que isso influencia aquela sociedade, né? Eles falam italiano e como que isso é abafado pela sociedade italiana, né? Quando você fala sobre os colonizadores ingleses, portugueses, espanhóis, tem uma ampla bagagem sobre esse processo de colonização, só que os italianos não falam sobre o processo de colonização que eles infligiram à Somália. Então, esse livro é muito rico, tanto em referências históricas, para a gente entender esse processo de colonização mesmo da Somália pela Itália, até também para entender esse processo, eu não diria que é uma diáspora, né? Mas é um processo de. Quer dizer, pode ser que seja uma diáspora, eu só não tenho certeza para dizer. Mas esse momento em que diversas pessoas saem da Somália e ocupam vários países para se proteger da guerra. E como que a guerra habita o cotidiano de cada um deles. E também tem esse teor super individual, super sensível, em que a autora vai falar de si mesma, ela vai falar do próprio universo. Então, a todo momento ela é uma descendente somali, ela é italiana, mas ela tem seus próprios traços, seus próprios gostos, suas memórias, seus familiares. Então, é um livro que conversa entre o indivíduo e a sociedade, né? Ele fica passeando entre o indivíduo e a sociedade. E de uma forma muito sensível e muito bonita. Então, eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam, que vocês conheçam essa autora, que não é tão conhecida, não vi ninguém divulgando ela. E já fiquei animada para ler os outros títulos que ela tem publicados aqui no Brasil. E o último livro que eu li em maio, gente, esse mês eu li bastante, confesso para vocês. O último livro que eu li, na verdade eu não li, eu devorei esse livro, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gente, eu não tinha lido Jefferson Tenório ainda, realmente não se pode ler tudo nessa vida, né? Mas eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, peguei emprestado na biblioteca do trabalho, e assim, é um livro de, sei lá, quase 200 páginas que você lê em uma ou duas vezes. Assim. Se você tiver tempo para ler ele de uma vez, você consegue, porque é um livro de um fôlego só. E o que mais me fascinou nesse livro é que é um livro em que o personagem conta a história do seu pai, é meio autobiográfico, né? Ele vai falar do pai dele e da mãe, né? E é isso, sabe? Tipo, não é um livro. A temática não é genial. Ele vai falar de pessoas comuns, né? O pai dele morreu, é um homem negro que é professor e que morre de uma forma muito injusta. Mas ele vai falar da relação, né, pegando os vestígios, né, pegando os objetos da casa, as lembranças que ele tinha, as memórias, ele vai reconstruindo a vida desse homem, que foi o pai dele. E aí, nisso, vai falar sobre a relação do pai com a mãe, vai falar da relação do pai com o racismo, e assim ele vai construindo a história de um homem comum. Você vai ver que não é uma pessoa, né, quando você termina de ler o livro, não é uma pessoa que sei lá, te fascinaria por si só, mas a forma como ele conta é a retórica dele, a escrita dele que torna esse livro incrível e que torna tão acessível a pessoas comuns como nós, sabe? Ele fala sobre a masculinidade negra especificamente, de uma forma tão interessante, tão cotidiana, que acho que é por isso que os homens, quando leem esse livro, se sentem tão contemplados. Então, acho que essa é a extrema importância desse livro, de trazer para a literatura, de trazer para o acesso a história de um homem comum. Um homem que não era rico, um homem que não era especial, não tinha nenhum dom, nenhuma habilidade, era um homem como qualquer outro. Mas ele causou um impacto na sociedade. Ele foi professor, ele foi pai, e essas coisas não morreram com ele. Por quê? Porque esse filho escreveu esse livro e tornou a história desse homem uma ficção. Então, eu gostei muito disso. Gostei da forma como ele fala, né, que o racismo molda a experiência do homem negro, né, um homem que é quieto, que não fala sobre o que sente, um homem que fala baixo, que é meio tímido. Muitas vezes foi um homem que foi ensinado a ser assim, para não atrair a atenção da polícia, né, para conseguir empregos subalternos, porque é o que tinha. Então, em diversos momentos, essas reflexões elas vão salpicando o livro e vão fazendo super sentido. E também gosto bastante da forma como ele fala do relacionamento do pai e da mãe. Né? Ele, como uma figura que é filho de pais separados, os pais se separaram quando ele ainda era bebê, ele consegue reconstruir essa relação de forma
até mesmo novelesca, sabe? Você fica bem interessado no entender como que essa relação acabou. E também mostra, com bastante profundidade, embora não seja a personagem principal, mas ela é bem desenvolvida, como que a mãe também lidou com a questão do racismo, que a mãe também era negra. Como que as experiências dela moldaram a forma como ela enxergava o amor. E como que ela foi sufocando também esse relacionamento através do ciúme, através da grosseria mesmo, né? E através das sucessivas brigas. Então, tudo isso permeia o livro e deixa a gente bastante interessado, porque são coisas com as quais a gente convive, sabe? Ele dá nome às coisas, ele dá profundidade aos sentimentos. Ele dá uma linha que costura tudo para essa história. Então, acho que por isso é um livro que eu gostei tanto e li tão rapidamente. Acho que dei 4 estrelas também para ele. Bom, gente, é isso. Maio foi um mês em que eu li bastante e que eu li muitas coisas que eu gostei. Esse foi um mês assim de que é um sonho para uma leitora, sabe? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixem um like, deixem um comentário me dizendo se vocês já leram alguns desses livros que eu mencionei aqui, ou se ficaram com vontade de ler algum desses livros. E continuem aí no canal comigo, que sempre vai ter coisa nova. Até mais. Tchau, tchau.